Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver em Maringá hoje do que era 20 anos atrás, ou em qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia, porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. Eu vou apresentar para vocês aqui um atleta que muitos de vocês conheceram. Ele foi americano, William Bruce Jenner. Ele ganhou o decathlon, que são 10 atividades esportivas diferentes. Ele foi o medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos em Montreal. Medalhista de ouro desse esporte. É o mais difícil, porque são 10 atividades diferentes. E você quer saber onde ele está hoje? Pois bem, hoje ele é uma mulher. Está aí para vocês, ó. A partir de 2015, ele se declarou, mudou de nome, não se chama mais William Bruce Jenner, se chama Kathleen Marie Jenner, e virou mulher. Quando que você ia esperar isso na história? Que um medalhista de ouro das Olimpíadas ia mudar de sexo. Você vê, o mundo é totalmente incerto, que nós temos que estar preparados para essa incerteza, que nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim. De repente o dólar sobe, de repente o dólar cai. Aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu bisavô, você vai estar desatualizado, porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos alunos de graduação. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Eu acho que isso é muito importante para professores que estão nos assistindo, ensinar para o jovem que está sendo formado, está em formação na faculdade, que paciência e persistência são 2 características que distinguem o profissional do amador. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento mostrando, eu vou traduzir depois para vocês em português,
A sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu, esse comunicado. Mas com isso, Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar prêmio Nobel e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. Se bem que tem questionamento sobre isso, mas muita gente aceita ele como um indivíduo que fez mais diferença no século XX. E foi reprovado, não se aceita o trabalho dele. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Einstein estava anos-luz na frente dos colegas, a ponto de ser reprovado e não aceito para ser professor de uma universidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim: senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação. O saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de 2 formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, chamasse outro. E ele disse: ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Falei: tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim: você conhece meu filho? Eu falei: quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei: eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade. E eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard, não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o pai do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não, eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia, naquele final de semana, ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens, a aprender a gostar de problemas, porque os problemas são os nossos melhores amigos, eles que nos fazem crescer. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão.
Então você, nos primeiros 3, 4 minutos que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você, o modo como você se comporta. Agora, quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal, no momento que essa pessoa abre a boca, esse poder se manifesta. Isso tem que ser ensinado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz: hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, se casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim: hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não, de algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante, a vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva, porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. A importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento, e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Então leve isso em consideração, que a vida tem sempre o direito de nos surpreender. Mas para isso acontecer, nós não podemos estar desse jeito aí. Nós temos que ter a mente aberta, porque a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tenha uma mente aberta. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que é que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar, porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado, mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria, porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial, e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima: o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você vai na Bíblia que tem lá, inclusive, uma fábula sobre isso.